Agora é um grande prazer apresentar a doutora Maiana Zet. Eu a conheço durante muitos anos, mas com outro papel, como parte de membro da Sociedade Mundial dos Músculos. Ela é renomada pelo seu trabalho aqui no Brasil a respeito das tecnologias inovadoras das distrofias musculares. Eu estou interessado em ouvir a palestra dela, em que ela falará sobre os esportes e a genética. Eu vou falar em português, mas os We'll slides talk estão in todos Portuguese, em but all of inglês. our slides are in Queria English. agradecer muito o So convite I para would like to participar thank desse all of you for the simpósio, dar os invitation to come parabéns here, para and I o would Dr. like to Pesqueira por congratulate organizar Dr. esse João Pesqueira simpósio. for organizing E it. como a doutora Kate acabou de As falar, Dr. Kate eu just trabalho com said, doenças I've neuromusculares. worked with E neuromuscular para mim, então, é uma experiência diseases, muito so to me it's a interessante very interesting pensar em todas as experience to questões think éticas about all of the ethical relacionadas issues com o connected esporte. to Então, eu vou sports. aproveitar essa minha So I fala would like para to levantar take inúmeras this questões, opportunity to não tenho raise respostas, mas numerous queria issues which I don't have an pensar junto answer com to, vocês, but I would like to não só em think about it relação... along with you. Not only Sim? Pronto, tá bom assim? Vocês estão me ouvindo? can you hear me? Não só em relação a esportes, So not mas only about em relações sports, a but questões éticas regarding relacionadas the com os ethics avanços da connected genética. to the E, advancements in nesse sentido, eu genetics. acabei de escrever um livro no fim do I've ano just passado que eu written a chamei de book Genética, called em inglês Genetics, Genetics, onde eu falo muito mais in de which I ética talk more do about que ethics de than genética. genetics. Então, o livro se chama Escolhas que So, nossos avós não We talk, faziam. the subtitle is Choices Our Então, o que Grandparents iria Didn't Have acontecer to se nós Make. pudéssemos manipular What would happen características if we humanas could manipulate ou selecionar human, embriões com algumas qualities or select características como embryos a with certain habilidade para features, esportes? such as Qual sporting que é abilities? o papel da genética What is e the do role of ambiente genetics and em the relação às nossas environment características? about, Então, se a gente concerning our pensar traits? em relação So, aos traços, as I would características like to think humanas, about nós human temos de um lado traits. as características On que one dependem só side do we ambiente, have por exemplo, a língua que a gente environment fala, for example, e do outro our lado a language, característica que depende and só on de the other genética, side we por have exemplo, nossos genetically grupos defined sanguíneos. features, Mas a such as maioria our das nossas blood características groups depende de uma interação or entre a blood types, but genética e all o of this ambiente. depends on an interaction E a between genes questão and em the relação ao environment. esporte, se And eles estão the mais para o lado da issue connected genética to ou mais sports para o is lado if they are do more ambiente. concerning the O genetic que side se or the sabe, se acredita, environmental é que eles side. dependem realmente de uma herança We know multifatorial, that they que depend depende on a de multitude genética of e de factors, ambiente, genetics and the environment, e na qual os in genes têm um which efeito pequeno e genes have a very cumulativo. E nós small temos várias cumulative características effect. que obedecem And we have esse modo de many herança, como qualities altura, in this peso type of e inheritance, desempenho such as esportivo. weight, height, Para and tentar sport. entender melhor sports, isso, foi the feito o projeto performance. Genoma So to try Humano, to que understand foi it iniciado em 1990, This shows the Human e a Genome ideia era Project, which started in sequenciar todos os 1990. nossos And the genes idea was até to sequence all of our 2005. genes until E as apostas 2005. é que a gente teria de 50 a We had 150 bet mil that we would genes. have 50 to Em 2003, 2 60,000 anos antes do previsto, foi anunciado o genes, but fim in do 2003, sequenciamento the sequence e eu estava finished, numa sessão and histórica I quando isso foi was in a anunciado historical session when em this was Cancún, announced in onde se anunciou ao Cancun, mesmo tempo in os which they 50 announced the anos 50 years da descoberta of the dupla hélice discovery do of the DNA double helix e o fim do of the DNA sequenciamento do genoma molecule humano. and E o the end Francis of Collins, the que era um human dos genome responsáveis, sequencing. estava lá Francis was there, e ele and anunciou he e dizendo announced it assim muito feliz, very we did happily, it, nós and conseguimos. he said, we did A it. questão é, e daí? But né? so what? Então, na realidade, realmente, o projeto Genoma Humano, In truth, the Human Genome o objetivo é Project entender o que nossos had the genes goal of fazem, que é o understanding genoma what our funcional. genes do, what the functional genome does. E qual seria, então, o impacto So do genoma what is the humano nas impact nossas of the human vidas genome e quais são in as our implicações lives, and éticas. what E é are isso que eu the quero ethical discutir um pouco com implications of vocês. it? This is what I would like to Então, talk to you about. quanto nossos So, características, how much algumas do das nossas our características qualities or dependem dos our nossos traits genes. Por depend exemplo, a nossa on our genes? personalidade, For example, a how much of our vícios personality, para our drogas ou álcool, addictions to preferência drugs or sexual alcohol, or sexual e habilidade preference, para esportes, and our né, que é sporting o assunto de abilities. hoje. Né?
Quantos genes nós temos? How many Então, genes do essa we foi a have? primeira surpresa, This was the descobrimos que nós first temos só surprise. We 23 found we mil. only had Só para vocês terem uma ideia, 23,000 genes. existe um vermezinho To que give you chama an C. idea, elegans, que there's tem a 1 worm called milímetro C. e tem elegans, 20 which is mil 1 genes. millimeter long and it E has recentemente 20,000 foi genes. sequenciado o And tomate, que recently, tem we 31 sequenced mil the genes. tomato, Nós which has perdemos até do 31,000 tomate genes. So em we've número de lost genes. this Né? competition Então, to por um lado, foi uma tomatoes. grande decepção, So on one side, it was a mas great eles são muito mais disappointment. complexos do que a gente imagina. Né? E, de fato, nós temos cerca de 3 milhões de variantes, de polimorfismos, que faz uma pessoa ser diferente da outra. E estima-se que pelo menos 200 estariam relacionadas Estimate com that at o least desempenho 200 esportivo. are Isso connected to foi uma sports excelente performance. revisão que acabei de This was an ler excellent review, which I Dr. just Rodrigo read by Gonçalves Dr. Dias, Rodrigo Gonçalves Dias, que fala desses which 200 talked about polimorfismos. these 200 polymorphisms. Bom, a gente sabe que a genética tem We know influência that genetics em relação à força, influences altura, strength, tamanho height, do músculo, composição do muscle músculo, size, capacidade muscle anaeróbica composition, e pulmonar, flexibilidade, anaerobic and lung capacity, resistência e flexibility, motivação. endurance, and motivation. E a questão é se nós vamos ser capazes de The issue identificar is, will we be e able to manipular identify esses and polimorfismos manipulate these que conferem uma polymorphisms habilidade that maior give para a greater esportes. ability Né? towards sports? A primeira coisa que você pode pensar é que a musculatura The first thing you esquelética can poderia think ser um is bom that, alvo skeletal para muscles doping could genético. be a good target E for genetic doping. posso mostrar alguns exemplos onde And I a can gente está show some aprendendo examples in which a we função dos are genes learning através de doenças genéticas about the function e, of no meu genes caso, through doenças genetic neuromusculares. disorders, Então, and in my as case, doenças neuromuscular neuromusculares, onde você tem, ao contrário do caso do esporte, você tem uma perda progressiva quite the da contrary to musculatura, uma sports. fraqueza This is a case progressiva, in which you have a engloba loss of dezenas de muscle doenças mass, and diferentes this que atingem uma em cada encompasses a 1000 number indivíduos. of Nós estudamos no nosso disorders centro which mais de 25 incide mil on one pessoas in every 1,000 afetadas individuals. com So there are more doenças than neuromusculares até o 25,000 momento. Né? people affected by E these aí, disorders. quando a gente estuda os genes que causam essas doenças when we neuromusculares, study a gente these genes, descobre que we cada find gene that codifica each por uma gene proteína. codes a E ainda protein. tem muita pesquisa para entender direito So we o que need essas to proteínas understand fazem. what these proteins Mas nós sabemos que nós But we precisamos know dela that para ter um these músculo proteins normal. are necessary for a normal Então, muscle uma das function. questões, será que a gente poderia So one of the melhorar o issues desempenho is, could we muscular improve manipulando muscle esses genes? performance Por by exemplo, manipulating existe um these tipo de genes? distrofia que é For example, causada there's a pela type of dystrophy deficiência which is da caused by calpaína a no músculo. deficiency Será que a gente of poderia ter um calpain in the desempenho muscle? melhor So em could we have a esportes better performance se in a gente sports pudesse if this expressar, gene aumentar could be muito a expressão desse gene? overexpressed? Então, existem já alguns exemplos que We've podem seen mostrar que a coisa não é tão some studies which simples. show Por that it's exemplo, not so simple. a inibição da For miostatina, example, que the causa inhibition of myostatin, hipertrofia do which músculo, causes já muscle foi mostrado em hypertrophy. modelos This has been animais e em shown crianças, in animal models and mas children. que, em relação a doenças genéticas, But in parece terms of que não é genetic muito disorder, it doesn't seem to be efetiva. very effective. Será que ela poderia melhorar Could it o desempenho improve atlético? athletic performance? Você pode também ter You resultados could also have não some inesperados. Por unexpected exemplo, results. existe For um example, tipo de neuropatias there is a type periféricas, of existe um tipo em particular que é neuropathies. chamado de One specific HNPP, type do called inglês Hereditary HNPP, Neuropathy with hereditary Predisposition to neuropathy with Pressure predisposition Pulse, to não é pressure comprido, pulse. né? That's Que é a long causado name. por uma deleção de um gene. Which is caused by the E deletion of esse a gene codifica uma proteína This gene codes que é a muito protein, importante which para is a very important bainha de mielina. for the, myelin sheath. E as pessoas afetadas têm perda de People who are sensibilidade, affected by têm it fraqueza lose their, nas mãos, têm atrofia sensory distal, mas o quadro é abilities, muito they have variável. Eu me lembro de um weakness in caso que eu hands, atendi but alguns it anos varies. atrás. I've Era um seen a rapaz case a few que years veio me ago procurar e disse, olha, eu estou com um boy who problema said, que "I have a me pediam para problem." testar para esse gene, porque and quando eu they ando asked me muito to de test bicicleta, for this minhas gene mãos because adormecem. when I Aí eu ride my perguntei, bike mas for a long quanto time, que é my hands muito? fall Ele falou, asleep. 150 I quilômetros. said, how much Aí eu is too morri much? de rir, né? He Porque said, 150 quilômetros é 150 muito kilometers. atleta, né? So I E, de I fato, thought ele he was tinha uma really deleção nesse an gene. athlete, Né? and he Então, vocês did veem como é have que pode ser variável. this gene Mas o que é deletion. mais interessante é que uma But what's outra interesting forma is de that neuropatia another periférica, que type geralmente é of muito mais peripheral severa, neuropathy, é a chamada which is doença usually more Charcot-Marie, severe, que é is causada justamente por uma Charcot-Marie's duplicação disease, which is desse caused mesmo by gene. the duplication of this E same então você gene. tem a proteína em So you excesso. have Então, excess nesse caso, é um exemplo que o aumento da In this case, proteína we é mais see that detrimental overexpression do que a is deficiência da more proteína. detrimental than the deficiency. Bom, mas se a gente sabe que um gene, But uma if we variante, know that one um gene polimorfismo, or one não vai fazer variant, muita one diferença, polymorphism
O que aconteceria se a gente pudesse determinar o perfil genético associado com um desempenho melhor em esporte? E como é que essa informação poderia ser usada? Então, são esses aspectos éticos que eu quero discutir um pouco com vocês, questionar um pouco, né, em relação a testes genéticos, bancos de DNA, diagnóstico pré-natal, manipulação gênica e terapia, seleção de embriões e o que a gente já viu com experiências anteriores. Né? Então, começando com testes genéticos. Nós usamos testes genéticos na rotina, cada vez são mais usados, para diagnóstico, para identificação e aconselhamento genético de casais em risco de ter doenças genéticas e para diagnóstico pré-natal e pré-implantação. E vocês devem saber que cada vez mais se oferecem já os testes que eles chamam diretamente ao consumidor. Né? E que já existem 3 companhias que oferecem esses testes. Você coleta um pouco de saliva, manda num kit e eles podem determinar vários genes e polimorfismos que você tem. Então, alguns exemplos, você tem um gene que diz que você tem tendência maior para ganhar peso quando você come comida gordurosa, um outro se você tem uma memória verbal pobre, outro se você é daqueles que acorda cedo e dorme cedo, o outro se você tem sensibilidade para alguns cheiros, o outro se você tem cera de ouvido seca ou úmida, deve você comprar cotonetes, eu não entendo bem qual a importância, mas enfim. Outro se você tem habilidade para sentir certos sabores amargos, ou se você tem um índice do corpo maior ou menor. Aí eu me pergunto, será que a gente precisa de DNA para saber isso? Ou então você pode saber se você tem um risco aumentado de ter doença de Alzheimer, por exemplo. Será que eu quero saber? Um outro que eu achei extremamente interessante é um polimorfismo que diz que você teria um QI mais alto se você for amamentado ao peito por 9 meses quando bebê. E aí eu me pergunto como é que essa informação pode ser usada. Imagine que você tem esse polimorfismo, você foi amamentado, mas só por 6 meses. Como é que isso vai afetar teu QI? Ou você tem um polimorfismo e não foi amamentado, você vai culpar tua mãe por isso? Ou você descobre que teu bebê não tem um polimorfismo, você vai perder tempo amamentando ele? E em relação à habilidade para esportes, quem deveria ser testado? Então, sempre a gente vê que os interesses comerciais estão sempre à frente da ética. Né? E um assunto que foi muito polêmico foi justamente o polimorfismo ACTN3, que foi descoberto pela doutora Kate North, e que aparentemente está associado com um melhor desempenho atlético de elite. Bom, e aí teve inúmeros trabalhos falando a respeito. Né? Então, o que eles dizem é que o teste poderia determinar se uma criança poderia ser melhor em testes de velocidade ou de endurance, de resistência, ou uma combinação dos dois. E eu li um depoimento de uma mãe que disse: eu queria que meu filho fosse testado porque eu acho que isso poderia evitar um monte de frustração parental. E eu pergunto, e em relação à frustração da criança? Imaginei, são possíveis situações. Né? Por exemplo, a criança tem a variante. Será que espera-se que ela seja uma campeã? Qual é a expectativa dos pais? E se a criança não gostar de esporte? Se ela quiser ser um músico, por exemplo, ou um cientista? A outra possibilidade é que a criança não tem a variante, mas ele gosta de esporte, ele gosta de interagir socialmente com os amigos no futebol, na brincadeira de fazer esporte. Ou ele pode ser bom mesmo sem ter a variante. Será que ele vai ser desencorajado pelos pais? Será que ele não vai ter um reforço do treinador? E esses nossos amigos? Será que eles foram testados para variantes quando eram crianças?
Em relação a testar adultos, quais seriam os impactos de um resultado positivo ou negativo? Por exemplo, se o adulto não tem a variante atlética, será que ele vai perder a motivação? Ou, se ele tiver a variante, ele vai ficar mais estressado para ser um campeão? E aí também me pergunto, será que a gente precisa saber? Por que tantas pessoas correm maratonas, mesmo sabendo que vão chegar por último? Bom, em relação também outros, então imaginei outros resultados inesperados. Você pode então estar procurando por variantes esportivas e achar uma outra mutação que não tem nada a ver com o esporte, responsável por uma doença genética, por exemplo. Né? Será que a gente deve dizer para a pessoa ou não? Né? E isso aconteceu conosco recentemente. Nós estávamos procurando uma mutação e se encontrou uma outra. Né? Então, era um casal que tinha uma filha que tinha um problema de visão, de coloboma, de comportamento. Eles foram para os Estados Unidos para tentar descobrir qual era o problema da filha. Fizeram um estudo para estudar o genoma todo e descobriram que ela tinha uma deleção no gene da distrofina herdada do pai. E o pai, então, por essa deleção, deveria ter um tipo de distrofia que a gente chama de distrofia tipo Becker. Só que o pai, com 44 anos, era absolutamente normal. Então, eles foram com um problema e voltaram com 2. E aí foram indicados para ir no nosso centro. Bom, o que nós fizemos? Por sorte, ele tinha uma grande família e nós conseguimos descobrir que várias das pessoas da família tinham exatamente uma deleção e eram totalmente saudáveis. Tá? Então, o recado nesse sentido é que se você quiser sequenciar seu genoma, guarde o DNA dos seus parentes mais velhos. Eles podem ser muito úteis algum dia. Bom, em relação à habilidade para esporte, então, se a gente pensar também em fatores ambientais, como agressividade, pensamento positivo, otimismo, isso também, como é que isso poderia impactar o desempenho esportivo? Por exemplo, a gente sabe que a serotonina, o transportador de serotonina, afeta o nosso humor. Né? A gente pode ter um alelo longo, que é transportador de serotonina, e um alelo curto. São polimorfismos que são muito comuns. Mas o que se viu é que as pessoas que têm 2 alelos longos seriam mais otimistas. E aqueles que têm um só seriam mais pessimistas. Inclusive, quem tem 2 curtos poderia ter maior chance de ter depressão. E aí teve um trabalho muito interessante, publicado em 2009, no Reino Unido, com 97 pessoas, e viu-se que 16% dessas pessoas, no grupo inglês, seriam geneticamente otimistas. Tá? Bom, e aí, eu me lembrei, quando a gente fez esse trabalho, que nós tínhamos estudado esse mesmo polimorfismo aqui no Brasil. Né? O que vocês acham que nós encontramos na nossa população em relação ao gene do otimismo? Nós estamos quase 200 pessoas e nós temos 40% dos brasileiros seriam geneticamente otimistas. A segunda pergunta, por que a gente tem mais gente geneticamente otimista? Uma das hipóteses é que quem veio para o Brasil na época do Cabral devia ser muito otimista. Né? Bom, mas como é que isso poderia afetar o desempenho esportivo? Será que as pessoas lidariam melhor com a frustração? Teriam mais motivação para treino? Ou a pessoa vai dizer, eu não preciso treinar, vai dar tudo certo. Né? Então, essa também é uma outra questão. Uma outra questão é em relação a bancos de DNA, de campeões esportivos. Quem que pode ter acesso ao nosso DNA? Será que as escolas, nossos empregadores, os clubes esportivos poderão pedir teste genético para estudar nossos genes para inteligência ou burrice, personalidade, otimismo, suscetibilidade a drogas, ao álcool, suscetibilidade a doenças, comportamento criminoso e capacidade esportiva?
Será que a gente pode evitar? Na realidade, o nosso DNA está acessível para qualquer um. Né? E não sei se vocês lembram, uma história ficou famosa aqui do Pedrinho e da Roberta. O Pedrinho é um menino que tinha se descoberto que tinha sido raptado na maternidade. Quando ele tinha 16 anos, se levantou essa hipótese, foi feito exame de DNA e se viu realmente que ele havia sido raptado. E ele voltou, então, para os pais biológicos. E, na mesma época, se levantou a hipótese que a irmã mais velha dele, a Roberta, que na época tinha 23 anos, poderia também ter sido raptada. Só que ela disse, eu não quero saber, eu me dou muito bem com essa mulher que me criou e eu não quero saber se eu sou filha biológica dela ou não. Só que ela foi à polícia, fumou um cigarrinho, jogou fora a bituca, e aí eles fizeram o exame de DNA e mostraram que ela não era filha biológica daquela mulher. Né? Então a questão é ética ou não ética? E o direito dela de não querer saber que foi violado. Então, o nosso DNA pode ser obtido e pode ser testado sem a nossa permissão, sem o nosso conhecimento? Será que nós podemos ser discriminados se a gente não tiver o bom perfil genético para esportes? Como é que a gente pode proteger a nossa privacidade genômica? Bom, em relação ao diagnóstico pré-natal, você deve ter visto na mídia, saiu recentemente, que agora você pode fazer, ou talvez muito em breve, um teste, o diagnóstico pré-natal sem fazer exame invasivo. Você pode tirar, quando a mãe está grávida, até 10 semanas, você tira sangue da mãe, pega a saliva do pai, e você pode determinar, então, vários genes do bebê. E se estima que logo você vai poder determinar o código genético todo do bebê. Né? Então, o lado positivo é que você vai poder diagnosticar doenças genéticas durante a gravidez sem fazer um exame invasivo. Quais seriam os contras? E aí nós podemos ter vários dilemas éticos. Qual vai ser o critério para interromper uma gravidez? Qual vai ser as características que os pais não vão querer e vão selecionar contra? Então, ontem mesmo eu li um artigo pela Christian Post, da igreja, né, dizendo que os pais podem estar tentados a terminar, a interromper uma gravidez se o feto não tiver características favoráveis para ser um atleta, por exemplo. Né? E aí eu fiquei pensando em outras situações que nós já enfrentamos na prática. Por exemplo, você pode ter o pai quer saber como é que vai ser o perfil do filho, e você já tem boas e más notícias. A boa notícia é que é um menino, vai ser alto, inteligente, motivado, forte e com muito talento para esportes. Qual que é a má notícia? Ele não é seu filho. E isso nós observamos com certa frequência quando a gente faz aconselhamento genético, e a frequência é 10%, então não é raro. Então, e nessas situações, a gente deve contar ou não contar? Qual a opinião dos bioeticistas? Eu discuti isso uma vez numa reunião onde só tinham bioeticistas, advogados, eles me disseram, olha, você pode ser processada nas duas situações, se você contar ou se você não contar. Então, não é uma coisa tão simples. Como é que os pais, então, vão lidar, sabendo de antemão como é que é o genoma dos seus filhos? E eu me lembrei de uma situação que eu vivi quando eu fazia meu pós-doc na Universidade da Califórnia, de uma mãe que tinha 43 anos, engravidou, aquilo que ele chama de pregnant pregnancy, é uma gravidez que ela sabia que não teria muita chance de ter uma outra gravidez nessa idade. E aí foi testar para a síndrome de Down, por causa da idade materna, e se descobriu que o feto não tinha síndrome de Down, mas tinha um cariótipo XYY. E exatamente naquela época, tinha acontecido de um daqueles serial killers, tinha matado 8 enfermeiras e se descobriu que ele tinha esse cariótipo XYY. E aí se levantou a hipótese que esse cariótipo XYY estaria associado à tendência criminal e ao serial killer. E foi exatamente nessa época, então a mulher
estava numa dúvida enorme o que fazia, e ela decidiu que não ia interromper a gestação, mas que ela iria colocar um psicólogo para seguir o menino desde o dia do nascimento. Então, vocês imaginam a expectativa desse casal, desses pais, em relação a essa criança. Bom, depois se descobriu que não tem associação com crime o XYY. Mas imagina a expectativa dos pais. Outra questão é manipulação gênica. Ético ou não ético. Né? Algumas pessoas podem ter nascido com uma mutação que lhes dá vantagem. Né? Por exemplo, o mesmo caso dos indivíduos que são XYY, eles podem ter maior tendência a ter um comportamento agressivo. E será que eles não teriam, então, uma vantagem em relação a esportes que requerem mais agressividade, como boxe, por exemplo. Né? E tem uma história muito interessante em relação ao Apple. Não sei se você já foi contada essa história, que é um hormônio responsável por estimular a produção de hemácias, células vermelhas. Então, existia um esportista, Eero Meriantiranta, o nome dele, da Finlândia, que ganhou várias medalhas em esqui na década de 60. Mas os exames de sangue mostravam que ele tinha 15% mais células vermelhas do que o normal, e ele foi então acusado de fazer doping do sangue, ou seja, adicionar hemácias antes das competições, mas isso nunca conseguiu ser provado. Né? Alguns anos depois, descobriu-se que ele tinha uma mutação muito rara que era responsável por produzir mais esse hormônio, e que tinha várias pessoas na família dele que tinham a mesma mutação. Então, ele produzia de 20% a 25% mais hemácias do que uma pessoa normal. Ou seja, ele tinha um doping genético natural. E aí a questão é, se algumas pessoas nasceram com uma mutação vantajosa, será que não seria justo que os outros competidores tivessem a mesma vantagem? A gente não seleciona pessoas por características visíveis, por exemplo, altura para jogador de basquete, de vôlei? Em relação a concursos de beleza, né? Cirurgias plásticas, lipoaspiração, silicone, não é uma forma também de manipular a natureza? E no momento que você está fazendo o concurso de beleza, ninguém pergunta quem nasceu daquele jeito e quem usou das técnicas para ficar mais bonita. Né? Um outro assunto polêmico é a relação ao diagnóstico, pré-implantação e seleção de embriões. Né? Então, a gente pode, quando você tem um embrião de 8 células, tirar uma célula e saber se ele tem mutações para doenças graves e permitir a casais em risco de ter crianças sem doenças genéticas graves, como distrofias musculares, fibrose cística ou atrofia espinhal. Nós temos outra situação que já foi, inclusive, discutida recentemente aqui, são o que a gente chama de bebês salvadores. Então, são embriões que são selecionados porque eles têm um irmão mais velho, uma irmã mais velha, que tem uma leucemia, uma talassemia, uma doença do sangue, que não tem doador compatível. Então, o casal seleciona embriões para serem implantados, sabendo já de antemão que esse embrião vai ser compatível. E aí, uma pergunta me fizeram, como é que eu me sentiria se eu soubesse que eu fui concebida e selecionada para salvar um irmão mais velho? No meu caso, eu ficaria muito feliz, porque tem um número enorme de pessoas que nascem, vivem e morrem e nunca fazem nada de útil na vida. Pelo menos eu saberia que eu fiz alguma coisa boa, né? Mas e se a gente selecionasse pessoas, né, esperando que eles fossem campeões esportivos? Né? Ou seleção por sexo. Não é permitido nos Estados Unidos ou na Grã-Bretanha. No Brasil, não há legislação. Em Israel, eles dizem que se um casal tiver 4 meninas ou 4 meninas, no 5º filho, ele pode selecionar o sexo. Né? Mas é interessante que o que aconteceria se os casais pudessem escolher o sexo dos seus filhos?
O que você preferia se você pudesse escolher o sexo do seu bebê? Essa pergunta foi feita para milhares de casais em diferentes países e as respostas são muito interessantes. Né? No Reino Unido, foram 2.300 casais e um grupo disse eu preferia menino, um segundo grupo disse eu preferia menina e um terceiro grupo disse tanto faz. E quando eles foram analisar os dados, eles viram que dava exatamente meio a meio. Ou seja, num país como o Reino Unido, se os casais pudessem selecionar os embriões pelo sexo, isso não daria as distorções que nós temos na China ou na Índia. Né? Na Alemanha, os resultados foram comparáveis. E no Japão? Muito interessante o que aconteceu no Japão. 15 anos atrás, a maioria preferia meninos. Em 1999, 75% declararam que eles preferiam uma menina. E os argumentos é a pressão social que há hoje em relação a meninos. E dizem que as meninas são mais carinhosas e mais fáceis de serem criadas. E a mesma coisa na Coreia. E no Brasil? Eu fiz essa entrevista na Veja Online, 1.616 pessoas responderam, e 37% disseram que preferiam meninos, 32% meninas e 31% que não tinham preferência. Então, também daria mais ou menos melhor. Mas muito chocante é ver que existem situações onde os pais são surdos, os dois, e eles querem selecionar embriões somente se forem também surdos. Então, eles descartam os embriões com audição normal. Quais os argumentos? Que eles podem ter uma comunicação melhor com seus filhos, que a surdez não é um problema, mas uma cultura linguística a ser preservada e que as suas crianças têm direito ao silêncio. Eu concordo que todos nós gostaríamos de ser surdos, às vezes, principalmente quando a gente tem que ouvir discurso político, né? Mas por opção, não por imposição. Né? Bom, e a seleção para outras características? Beleza, inteligência, habilidade para esportes, será que o Einstein seria selecionado? E isso também é um argumento que é muito defendido pelo James Watson. Quais são os limites? Então, tem um livro muito interessante, que foi escrito por Ronald Green, e que discute muito esse aspecto. Ele fala da reprogenética, que seria um novo campo da medicina que combinaria a tecnologia reprodutiva e genética, criando o que eles chamam do superatleta. Então, o bebê pode chegar em casa como um novo computador com todas as instruções num DVD. Né? Quão longe nós estamos do filme Gattaca? Será que a gente vai poder selecionar para novas características como altura, bons dentes, um rosto bonito, memória, uma boa memória, um QI melhorado, liderança ou habilidade para esportes? E aí eu fico pensando, todo mundo já deve ter ouvido um adolescente dizer, numa hora de briga, eu não pedi para nascer. Quais vão ser as queixas dos bebês desenhados? E eu não queria ter olhos azuis. Eu não queria ser menina, eu queria ser menino. Eu queria ser mais alta, eu queria ser mais baixo. Eu não queria ser um jogador de futebol, eu queria ser um músico. E assim por diante. Né? E existe o que algumas pessoas esperam. Né? Eu recebi um e-mail recentemente de um rapaz que diz assim, eu tenho 30 anos e sou solteiro, mas no futuro, quando eu me casar com a mulher que eu vou amar, eu quero ter 5 crianças super-homens. Eu quero escolher sexo, cabelo, pele e cor de olhos. Eu quero erradicar características como calvície, miopia, hipermetropia, álcool vício em álcool e drogas, agressividade, obesidade, etc. Eu quero eliminar várias doenças da minha família, como hipertensão, diabetes, Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, câncer, estresse e irritabilidade. Eu achei isso muito interessante. Aí ele diz assim, eu fiz um teste online e me disseram que a minha expectativa de vida é de 78 anos. Isso significa que eu vou ter mais 48 anos para viver. E eu planejo ter filhos em 2025, quando eu vou ter 43. Até lá, a genética humana, a bioquímica e a embriologia vão estar muito melhores.
E eu quero também aumentar a expectativa de vida dos meus filhos para 150 anos. Eu sei que no Brasil a seleção de embriões para sexo ou a manipulação genética é proibida. Mas se no futuro eu não puder fazer isso no Brasil, eu vou para qualquer outro país onde isso for legal. Aí ele termina e diz assim, quanto você acha que ia custar para fazer essas modificações genéticas nas minhas crianças no Brasil? E aí tem um outro artigo que saiu do João Baldo Ribeiro, eu não consegui traduzir, mas é bem rapidinho. Ele diz assim, isso não vai dar certo. Diz assim, a maioria dos pais vai querer que seus pais nasçam com aptidão para ganhar dinheiro. Mas um país exclusivamente de banqueiros, políticos, falando, não pode subsistir, ou pode. Tem que haver quem trabalhe. Então, naturalmente, o governo criará a Agência Nacional do Nascimento e da Vocação, destinada a produzir critérios e metas para organizar a caótica reprodução humana. Mas, como de hábito, as metas vão revelar-se todas furadas. Isso por não falar nas exigências de cotas para profissões, tipos físicos, cores da pele, vocações, opções sexuais e assim por diante. E, finalmente, a Polícia Federal executará a Operação Cromossomo, com a prisão de vários implicados na adulteração e falsificação de gente. Mas ninguém irá parar na cadeia. Bom, se selecionar o genoma certo não vai ser fácil, o que vocês acham de fazer a fertilização assistida com espermas de campeões esportivos? Vocês acham que é uma ideia muito maluca? Então, ouçam isso. Então, Robert Graham, com 74 anos, fundou um banco de ganhadores de prêmio Nobel. Tá? E que ele chamou de o repositório da escolha germinativa. Tá? E o que ele queria é dizer que ele queria salvar a humanidade de uma catástrofe genética, porque, segundo ele, o mundo precisaria de pessoas mais inteligentes porque os idiotas estavam se reproduzindo rápido demais. Os nossos melhores espécimes precisam ter mais filhos. E líderes, cientistas e políticos poderiam reverter esse declínio genético. Qual foi o resultado dessa experiência eugênica positiva? Então, ele morreu em 97 e o banco foi fechado em 99. Mas, muito interessante, foi escrito um livro em 2005 a respeito disso. Então, será que o banco de Nobel fez super filhos? Né? Que, segundo o livro, 215 crianças nasceram e o autor conseguiu recontactar 30. E alguns são brilhantes, 4 deles têm um talento físico fora do comum, ou como dançarina ou cantor. Alguns são ótimos estudantes, mas outros são abaixo da média. Um menino é autístico e outro tem uma doença muscular que ele não diz qual é. Aí eu me pergunto, será que isso é diferente da população em geral? E aí tem vários depoimentos, eu selecionei esse que mais me chamou a atenção, que era do Dorian Blake, que era o mais famoso, que aprendeu computação com 2 anos, ele lia Hamlet com 5, tem um QI de 180, e a mãe dele ganhou um monte de dinheiro levando ele para a televisão. E aí, qual foi o depoimento dele aos 18 anos? Ele disse, isso foi uma ideia extremamente idiota. O fato de eu ter um QI tão grande não me faz uma pessoa boa ou alegre. Existe muita expectativa em torno de mim, eu não fiz nada de especial. Eu não acho que ser inteligente é o que faz uma pessoa. O que faz uma pessoa é ser criado por uma família que te ama, com pais que te amam, sem pressão. Se eu tivesse nascido com um QI de 100 e não 180, eu poderia fazer o mesmo da minha vida. Então, eu acho que isso pode se aplicar também, né, para os campeões esportivos. Né? Bom, voltando ao presente. O que vai ser o impacto do genoma de $1.000? Então, sabe-se agora que você já pode sequenciar o genoma de uma pessoa por $1.000 e nós acreditamos que isso vai ter uma procura enorme. E cada vez mais a gente vai poder prever mais coisas, como a capacidade, a probabilidade de ter doenças, mas outras características, como cor de cabelo, cor de pele, altura e habilidade para alguns esportes.
como é que essa informação poderá ser usada antes de uma criança ser concebida ou nascida? Como é que poderá impactar a seleção de embriões e talvez até fazer que se introduzam novas características que nenhum dos pais possui. Então, o que a gente sabe hoje é que o sequenciamento do nosso genoma vai trazer uma quantidade enorme de informação, mas ainda nós temos muito pouco conhecimento. Como é que nós vamos interpretar os dados? Como é que nós vamos lidar com os aspectos éticos? Né? Então, para tentar ajudar nesse sentido, nós começamos um projeto, nós começamos já faz mais de um ano, que nós chamamos o Projeto 80+. O que é esse projeto? É um estudo colaborativo com vários centros, onde nós temos 2 goals, que ele sirva como um banco de dados para ajudar a interpretar as variantes, as mutações no genoma. Então, quando a gente encontrar uma variante numa pessoa mais jovem, que a gente não vai saber interpretar, se essa variante estiver numa pessoa mais velha, isso vai nos dizer, não se preocupe, é uma variante que não tem impacto em relação a doenças. E também vai poder aumentar a nossa compreensão em relação ao papel do ambiente e genético em relação ao envelhecimento saudável. E nós estamos também fazendo uma ressonância magnética para ver o cérebro funcional dessas pessoas. Então, eu coloquei embaixo o e-mail, porque quem tiver conhecimento de pessoas com mais de 80 anos saudáveis que quiserem colaborar com esse projeto, é só escrever para esse e-mail e nós teremos o maior prazer de incluí-los. Né? Então, a grande questão é qual é o segredo dessas pessoas. Aqui só um exemplo de algumas pessoas que vieram ao nosso centro. Essa senhora à direita tem 104 anos, super lúcida, tem uma cabeça assim, fantástica. Essa foi atendida no mesmo dia com 81, e essa veio acompanhando e tem 80 anos, e é filha dessa senhora de 104. Então, eu queria só terminar o que a gente pode aprender com elas. Não, talvez, como ser um campeão, mas como manter as nossas cabeças e os nossos músculos funcionando com o envelhecimento. Né? E terminar com uma grande questão. Será que nós estamos preparados a lidar com os aspectos éticos dessa revolução genômica que nós estamos vivendo? Muito obrigada. Muito obrigada, Maiana. Sua apresentação foi muito divertida e também provocativa. Agora vamos abrir para perguntas. Temos uma pergunta lá. Por favor, façam perguntas curtas. Eu falei muito, certo? Não, não. Boa tarde, doutora. Parabéns pela sua palestra. Doctor. Congratulations. Eu sou técnico de basquete. Eu já trabalhei por mais de 15 anos com formação de atletas desde as idades menores até a Liga Nacional, né? E a gente vê hoje, acho que todos os técnicos, não sei se aqui tem mais algum outro técnico esportivo, mas a gente vê hoje que, por exemplo, os técnicos, pelo menos eu me senti assim, a gente tem uma venda nos olhos em relação a alguns aspectos. Tanto quanto como orientar as crianças em relação ao esporte, quanto o que eles precisam fazer para ter sucesso no esporte. Né? Então, isso aí é uma questão de valores que a gente passa pelos valores da sociedade, aquilo que a TV, que a mídia, que a imprensa, que as próprias equipes e as instituições que a gente trabalha cobram, quanto o desenvolvimento das coisas. Toda criança que joga basquete quer ser igual ao Michael Jordan. Isso aí é uma coisa que a gente não tem como fugir. E até na palestra do Dr. Andy, eu ia comentar que, por exemplo, muitas crianças, já adolescentes, chegam até nós para pedir anabolizantes e pedir formas de melhorar a própria performance para fazer do esporte uma profissão. Então, eu acho que esses valores que
E os seus estudos também sobre essa ética do que fazer, do que não fazer em relação a essa situação, inclusive genética, que recai sobre o esporte, é uma questão de valores da sociedade, ou a gente pode passar nessa situação como escolha, por exemplo, de uma profissão. Eu trato o esporte, como trabalhei muitos anos com esporte, fui atleta desde os 8 anos de idade, como esporte de competição, como uma profissão, como outra qualquer. E nem todo mundo vai poder, por oportunidade, mas a gente precisa colocar também para as crianças a oportunidade das outras profissões que ela pode exercer ao longo da formação. Entendeu? Mas assim, eu não tenho medo disso, porque a gente tem uma venda em relação ao próprio treinamento. Eu acho que a genética também pode nos ajudar em relação a como, não sei... Could you shorten the question, please? Sim, tá. Por favor. Eu queria só saber o seguinte. A senhora acha que, por exemplo, não pode a genética nos ajudar a melhorar o treinamento esportivo, mesmo levando em consideração que a gente corre o risco de ter valores que vão encontrar conflitos em relação à formação dos atletas? Bom, agora eu vou dizer a minha opinião, né? Eu acho que toda criança tem que ser estimulada a fazer algum esporte, porque é extremamente saudável em todos os pontos de vista. Mas se a gente for pensar, a probabilidade de uma criança ser um campeão é extremamente pequena. Então, eu não acho que a gente tem que estimular uma criança a ser campeão. Acho que tem que estimular a gostar de esporte, a ter prazer no esporte, como eu mostrei dos maratonistas que correm sabendo de antemão que nunca vão ganhar, mas tem prazer em correr. Eu acho que é isso que tem que ser estimulado. E aí, naturalmente, você vai ver quais vão ser os melhores. Mas não estimular uma criança desde o começo que ela precisa treinar para ser um campeão. Porque 99% das crianças vão se frustrar. Ou mais do que 99%. Não vão se tornar atletas. Mayana, when you were talking about gender Quando você selection, falou sobre a seleção por sexo, when you were talking about gender selection, you didn't mention the você não experiment that has mencionou o actually happened in experimento China que foi with, feito na China the single child policy. Would you like com to a política comment do on filho how that's único. influenced Você Chinese gostaria de society? comentar como isso influenciou a sociedade chinesa? Eu Eu acho que foi um desastre o que aconteceu na China. E eu acho que talvez o resto do mundo veja ou verá como isso foi ruim e não fará a mesma escolha. Maiana, obrigado por essa excelente apresentação. Maiana, thank you for Eu your achei excellent interessante esse projeto presentation. I think the do project that you 80 mentioned, the Plus. 80 Plus Eu project só is very fiquei interesting. pensando numa But I coisa. was Você falou, se thinking, você, por exemplo, you achar said uma that, nova for mutação example, numa if you pessoa find a new jovem, se mutation você in a achar young essa person, and if mutação you na find the same pessoa mutation in an old adulta, person, an teoricamente older você person, faria uma associação, in essa theory, you mutação can associate, you can make não, make a conclusion não teria or nenhum reach impacto. the conclusion that this Eu acho mutation que will not have impact on life é uma expectancy associação or muito diseases, but I think it's profunda, a né? very Porque você deep pode ter association outras because you can implicações, quer have dizer, o other fato implications. da pessoa ter So só the fact essa that the person mutação, has quer dizer, that ela pode ter mutation only, outras que está maybe the interagindo person com will essa have a other outra mutations pessoa mais velha interacting que with tem this essa one, não and that tem. older person has Então a no gente tem interactions. que So eu we concordo. have to Uma maneira que eu apresentei foi simplista. deeper into that. Yes, it was a very Mas simplest é presentation. um trabalho grande. But it's a Nós very vamos comprehensive comparar work, and we're going o to genoma compare the de genome 1.000 pessoas, of o genoma 1,000 inteiro, people. So de the 1.000 full pessoas genome com of mais de 1,000 60 people over anos, 60 years alguns que não old, estão tão bem, some that are not que é o that trabalho healthy, da saúde pública, which is the com public 1.000 health genomas work, de with 1,000 pessoas com mais de 80 que estão genomes muito of bem. people over 80 that Tá? are feeling very Mas não healthy. vai ser uma análise muito complexa, It's going não to é be só very complex um. analysis. Tá, mas It's você not teria que just também that. fazer o genoma dessa Yeah, pessoa you onde would você also detectou a have to have the mutação genome nova. of the person Exatamente. where you detected the E, mutation. de qualquer Yes, maneira, vai exactly. ser uma And coisa probabilística. anyhow, it's going to be a Muito probabilistic study. I'd like you all to join me in thanking Mayana Gostaria que and vocês Andy for dessem uma what's been salva a de fabulous palmas session. para a Maiana e para a Andy pelas duas apresentações.